No Senhor e Salvador Jesus, saudamos a todos que nos acompanham neste momento em nosso culto de Quaresma. Estamos na última semana da Quaresma. O domingo será o Domingo de Ramos, também conhecido como Domingo da Paixão, que inicia a Semana Santa. Quaresma, esse período que Deus nos deu a oportunidade de meditar na sua palavra e nela acompanhar Jesus Cristo rumo ao Calvário, para onde ele foi resoluto para cumprir a sua missão a fim de salvar a humanidade. A salvação é nossa por causa dos ferimentos de Jesus, o nosso Salvador, do cuidado e do amor de nosso Deus e Pai Celestial, bem como da consolação do Espírito Santo. Em Cristo, saudamos a todos e desejamos bênçãos de Deus. Nós iniciamos este nosso momento de culto invocando ao nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido também a todos para, em oração, confessarmos os nossos pecados diante de Deus. Oremos. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Ó Deus de toda misericórdia, te confessamos que somos pecaminosos e impuros por natureza. Pecamos contra ti em pensamentos, palavras, ações, por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Ó Deus, cria em nós um coração puro e dá-nos uma vontade nova e firme. Por amor de teu Filho Jesus Cristo, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, renova-nos e guia-nos, de maneira que tenhamos prazer em fazer a tua santa vontade. Amém. Tendo, pois, confessado os seus pecados, confiando no perdão de Deus e desejando, buscando e aceitando o consolo do Espírito Santo para o seu viver, podes ir em paz, na certeza de que em Cristo os seus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido também neste momento para ouvir, ler e acompanharmos a leitura bíblica indicada para este nosso momento de culto, o Santo Evangelho do Domingo de Ramos, Marcos, no capítulo 11, versículos 1 a 11. Marcos 11, versículos 1 a 11, que nós então passamos a ler. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isto? Respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortados nos campos. Tendo tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o rei que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. Estas então as palavras do Santo Evangelho,
texto sobre o qual também nós meditamos neste momento, sobre o tema Jesus, o Rei que vem, em nome do Senhor. Estimados amigos e irmãos, chegando ao final do período da Quaresma, temos diante de nós o Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Assim ele cumpre as promessas de Deus, de que enviou o Rei que vem humilde e que veio em nome do Senhor. Jesus agora está entrando em Jerusalém de maneira triunfal para realizar a sua missão ou tarefa em favor de toda a humanidade. Ele aceita publicamente o título de Messias, o ungido, o escolhido, o separado e enviado de Deus, aquele que veio cumprir as promessas de Deus conforme feitas por Deus no Antigo Testamento através de seus profetas. Com o seu gesto, o povo reconhece o rei montado num jumentinho como aquele que vem da parte de Deus, aquele que vem em nome do Senhor. Com a sua entrada humilde, o Rei Jesus recebe toda a honra e glória devida ao seu nome. E de sua parte, Jesus sabe muito bem o que ele está fazendo. E como Deus sabe o que está acontecendo, ele tem controle de toda aquela situação. Ele conhece o povoado, sabe exatamente onde está o jumentinho, sabe até mesmo o que os discípulos precisam dizer, no caso de algum contratempo para eles, como de fato aconteceu na busca pelo jumentinho. Estimados, Jesus mais uma vez dá amostras do seu poder divino. E mesmo que isto seja algo louvável, mal sabe a população que fica encantada com tudo aquilo, que coisas muito maiores eles viriam depois daqueles dias. E onde, igualmente, Jesus estaria no comando de toda e qualquer situação. Ele, Jesus, se dispõe a entrar em Jerusalém com um jeito, digamos, único, ímpar. Aliás, como único era a sua missão, a sua tarefa. Jesus sabe exatamente onde está o jumentinho. Ele igualmente sabe exatamente o que o aguarda em Jerusalém nos dias que se seguiriam. E desta forma, Jesus, o Rei da Glória, o Filho de Davi, entra na capital, Jerusalém, no centro religioso do povo judeu, mas entra de forma humilde e vai assim para a missão, tarefa mais grandiosa de todas. Assim, humilde, ele é reconhecido como o Rei que vem em nome do Senhor. A multidão recebe a Jesus, o Rei. A multidão o saúda com entusiasmo e demonstrações de fé e esperança de conseguir algum proveito pessoal. Aliás, eles passavam por maus bocados naqueles dias. Por isso, eles clamaram, Hosana, ou seja, salve, salve, seja muito bem-vindo agora. Você veio na hora certa em que nós estávamos esperando e precisando de um rei. Pensaram erroneamente que seu rei finalmente tinha chegado para libertá-los do domínio romano. Acreditavam que aquele que vem em nome do Senhor fosse o rei de Israel, a
apenas, somente de Israel. Um rei humano, político, e que instalaria agora o seu reinado político, trazendo dignidade material e segurança econômica e política para o tão sofrido povo de Israel, os judeus. Mas Jesus sabia para onde estava sendo conduzido. Ele tinha o propósito estabelecido por Deus e estava consciente de que toda aquela euforia naquele dia seria seguida pelo trágico fim: crucificam, crucificam. Aquela multidão que o recebeu entusiasmada e com palmas, motivada por seus milagres, virou as costas para o Rei Jesus. Muitos pediram a sua morte quando perceberam que as suas expectativas não tinham se realizadas. Quando perceberam que as suas esperanças materiais haviam sido frustradas. Não compreenderam a missão do Messias de Deus que veio em nome do Senhor. E nós, hoje, em meio a esta pandemia, compreendemos a missão do Rei Jesus? Como recebemos a Jesus? Como vamos continuar a recebê-lo, o Rei que veio em nome do Senhor? Como nós o conhecemos? Como um rei político e material, ou como único salvador de nossa alma, aquele que perdoa os pecados aos seus discípulos, que arrependidos se voltam a Ele em verdadeira fé? Como está o seu, o meu, o nosso lar, a nossa vida? Como está o seu e o meu coração para receber Jesus, o Rei, o Divino Salvador? Quais são os nossos reais interesses para com a vinda de Jesus? Por isso mesmo, o nosso preparo para a Páscoa do Senhor ressuscitado precisa ter como tema central aquele que vem em nome do Senhor, Jesus, o Filho de Davi. Aquele que, mesmo sabendo que iria sofrer muito nas mãos dos fariseus e dos soldados romanos, não se abalou. Ele confiou em Deus o Pai. Ele se manteve firme na sua missão, morrer na cruz para salvar pecadores. Prezados, vivemos dias complicados, difíceis, e então precisamos nos perguntar: nos mantemos nós fiéis a Jesus? Ou nos deixamos abalar com notícias, com falsas notícias, com mentiras? Prezados, que Jesus, que não se deixou abalar, que permaneceu firme no seu propósito recebido de Deus, a missão de salvar a humanidade, seja para nós não apenas um exemplo, mas de fato o grande amigo que está conosco, porque Ele conhece muito bem a sua, a minha, a nossa situação. Prezados, que o amor de Deus manifestado em Jesus, o Rei humilde, nos sensibilize para vermos também aqueles que precisam de um apoio e amparo nos nossos dias atuais. Que a nossa esperança esteja em Deus e que Deus, pela fé em Jesus, seja recebido em nosso coração, coração renovado, arrependido e perdoado por Jesus. E que a Semana Santa que logo vai chegar seja um momento para refletir sobre o Rei humilde que veio no Natal, que vem hoje em palavras e sacramentos, e que virá um dia em glória para julgar vivos e mortos e dar a todos os que o receberam em fé a vida eterna. Que o Rei Jesus esteja sempre em seu e meu, em nosso coração. Amém. Convido neste momento, estimado amigo e irmão,
para nós voltarmos ao nosso Deus e Pai em oração. Oremos. Ó Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e também nosso amado Pai, te agradecemos por nos permitires novamente viver este tempo de Quaresma. Tivemos o privilégio de meditar na cruz de Jesus e do seu significado para nós. Graciosamente nos concedeste cada semana a oportunidade de ouvir e meditar em tua palavra. Obrigado porque nos chamaste ao arrependimento e à fé em Jesus. Obrigado por nos dares novamente a certeza de que conheces o nosso coração, as nossas angústias e dores, e que estás sempre pronto a nos ajudar, a nos cuidar, guiar e amparar. Cuida de cada um de teus filhos, em especial, ó Pai Celeste, aqueles que passam por momentos difíceis em suas vidas, aqueles que, por causa da enfermidade no corpo, padecem diante de tantos males. Também pedimos, Senhor Deus, nesse tempo, acompanhe os profissionais da saúde para que possam cuidar, medicar, amparar e consolar aqueles que chegam aos hospitais. Pai amado, abençoa também as autoridades civis e concede a todos o senso de responsabilidade, de compromisso para com o povo, bem como também de compromisso diante de Ti, ó Deus e Pai. Abençoa, pois, a Tua Igreja, para que sempre possa trazer-nos a palavra da verdade, verdade que liberta o coração, nos dando nova vida na certeza da presença de Jesus, o nosso bendito Salvador. Pai amado, te pedimos, recebe, pois, os teus filhos e ampara a todos. E que mesmo nesse tempo em que não podemos estar todos no templo para te cultuar e adorar, possamos todos ser consolados, amparados e fortalecidos por tua santa palavra. Abre o nosso coração e os nossos ouvidos para ouvir e compreender a tua palavra. E que Jesus, que sabe todas as coisas, assim como tu, ó Pai e o Espírito Santo, esteja sempre em nossos corações. E que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar e viver neste mundo. Oramos pedindo e agradecendo em nome e por amor de Jesus, o nosso bendito Salvador. Amém. Amados, que o Todo-Poderoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que até aqui nos trouxe, também nos acompanhe em todo o nosso viver. Recebe, pois, a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.